Olá, meus amores, boa tarde, sejam muito bem-vindas a mais uma live. E a live de hoje é sobre como transmutar sentimentos negativos. Então, como eliminar, mudar os sentimentos negativos, de negativos para positivos. E vamos esperando o pessoal entrar. Gente, quem está assistindo no gravado, sejam muito bem-vindas também. Se vocês tiverem alguma amiga de vocês empreendedora, envie essa live, porque é muito importante. Ou que não seja empreendedora, alguma mulher especial, maravilhosa para você, para que você encaminhe para ela, porque muitas de nós temos muitos pensamentos negativos que a gente fica imersa nesses pensamentos e sentimentos, e a gente não sabe como sair de tudo isso, né? E isso acaba atrapalhando a gente em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas tarefas, né? Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Primeiro momento, primeira coisa, é o seguinte, tem uma frase, até de o Gasparetto que fala, né, que ele falava essa frase, que uma mente sem propósito é uma mente sem dono. Então, primeiramente, qual é o seu propósito, qual o seu objetivo, o que você deseja? Porque quando você não tem algo, um caminho, não é nem o caminho, na verdade, um objetivo final claro, a meta que você deseja, aonde você deseja estar daqui a algum tempo, algum objetivo que você queira. Quando você não tem esse objetivo, como você vai caminhar com ânimo, com animação, com felicidade aqui para chegar no lugar que você não sabe onde é, né? Então fica algo muito solto. E nesse momento aqui, que você não tem definido onde você quer, seus sonhos, seus objetivos, pode vir muitos pensamentos negativos para você em relação até ao passado, porque no caso você fica mais presa ao passado, fica aqui no presente, mas com memórias ali de coisas ruins que aconteceram, e isso contribui para os seus pensamentos ruins do dia, tá? Então, de primeiro momento, primeira coisa, tenha claro seus objetivos, seus sonhos, seu propósito, sua meta, o que você deseja, tanto para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos ou quem dirá 10 anos, né? Mas pelo menos para daqui 1 ano. Tem um objetivo. Às vezes você não tem nenhum objetivo relacionado a tempo, né? Como 1 ano. Mas, Angélica, eu comecei meu negócio agora e eu quero crescer meu negócio, eu quero ter clientes fixos, eu quero ter uma renda de tanto por mês. Mas eu não sei em quanto tempo isso. Ok, mas você sabe seu objetivo, certo? Depois a gente vai fazer em outra live sobre traçar essas metas. Mas você tendo um objetivo claro que você quer, com o tempo ou sem tempo nesse momento, já vai te ajudar com os seus pensamentos, tá? Por que é importante a gente transmutar esses pensamentos, né? Porque muitas vezes a gente fica com um pensamento negativo aqui. Então, por exemplo, eu tenho que pagar um boleto. Que ontem eu dei esse exemplo lá no caso da ansiedade. Mas como eu vou pagar esse boleto? Da onde eu vou tirar dinheiro para pagar esse boleto? Esse pensamento ruim, negativo, ele te gera um sentimento. Esse sentimento que gera em você vai te dando angústia, vai te dando tristeza, vai te dando desespero. E aí esses sentimentos que você tem vão vibrando, e essa vibração que sai de você, que é a sua energia, né? É o seu poder magnético, então magneticamente você vai vibrando isso e vai atraindo mais do mesmo para você. Então você pensou sobre aquilo que você não pensou sobre o que você quer, pensou sobre aquele problema, de acordo com aqueles pensamentos, vieram os sentimentos e os sentimentos acabam atraindo para você coisas que você não quer. Como, por exemplo, mais boletos, mais situações que te preocupam, tá? Ontem eu falei sobre as 3 mentes, então se você não assistiu a live de ontem sobre a ansiedade, tá disponível aqui, onde eu começo a falar um pouquinho sobre as 3 mentes, que é a consciente, a inconsciente e a nossa mente superior, tá? E eu falo muito sobre isso, tanto nas lives, quanto eu vou falar também no evento Sou Plena. Então, assim, essa live de hoje é a segunda live de esquenta pro evento Sou Plena. Então, nessa live, eu vou falar para você sobre o porquê transmutar e como transmutar, algumas técnicas simples para transmutar esses pensamentos. Porém, algo terapêutico nós vamos tratar lá no Sou Plena, tá?
Então aqui são lives realmente, mas algo mais profundo, terapêutico, que você sente diferença na hora, no mesmo dia, vai ser lá no evento Sou Plena, que começa no dia 7. E vão ficando atentas aqui nos stories, que eu vou avisando e vou lembrando vocês, para vocês não esquecerem, tá? Então vamos lá. Cada sentimento que nós temos, então cada pensamento gera um sentimento, e cada sentimento ele gera uma energia. Então essa energia, ela atrai para mim mais do mesmo, mais do que eu quero. Uma forma de visualizar que eu acho bem fácil é como se cada sentimento ruim que você tem, que foi gerado por pensamento, ele gerasse um tentáculo, uma energia, como se fosse um canal de energia que te conecta com aquela situação e com mais situações daquela, sabe? Então, se você, quando você pensa e sente aquilo, você se conecta com aquela situação e com mais outras situações parecidas com aquela. O problema é que, quando vem um pensamento negativo, às vezes eu fico remoendo aquele pensamento, mas ao mesmo tempo eu fico lutando contra ele e não dou atenção para esse pensamento. Então, o importante, por que eu tenho que me desconectar desse pensamento? Porque ele gera o sentimento que vai me conectar com mais daquele problema, com mais daquele pensamento negativo que eu quero, tá? Que eu não quero, por exemplo, para a minha vida. Esse é o motivo. Então, como que eu vou fazer para me desconectar disso? Eu preciso parar de fugir desse pensamento negativo e olhar para este pensamento negativo. E o porquê eu estou tendo ele. Se no momento que você está ali, você não consegue parar, Angélica, mas eu estou trabalhando, não quero parar agora para ver esse pensamento, ou tenho medo, não quero olhar para esse problema, não quero olhar para esse pensamento. Ok, o que você vai fazer? Você vai agendar e marcar um horário com o seu problema. Você vai marcar um horário com o seu pensamento, tá? E isso pode vir através até de uma checklist. Eu tô com um caderninho aqui, mas esse não tem. Mas eu tenho um caderno de desenho, inclusive, que eu faço a minha checklist, porque eu comecei a trabalhar com planner e tudo mais, mas eu acho o planner muito pequeno. Acaba que não cabe tudo que eu tenho que fazer. Então eu comprei um caderno de desenho e eu faço uma checklist de todas as minhas tarefas. Você vai fazer assim, junto com as suas tarefas, você vai agendar um horário para ver sobre aquele problema. Então agora é 12h26, estou no horário do meu almoço, tô assistindo essa live aqui, vocês estão comigo, né? E eu não quero ver sobre isso agora. Ok, hoje à tarde, quando eu chegar em casa, às 18 horas, antes da janta, eu vou agendar um horário com o meu problema. Então eu vou agendar um horário com esse meu pensamento negativo. Eu marquei esse horário, a minha mente, ela já vai dar uma aliviada, já vai tirar aquele impacto que eu estava pensando, porque eu tenho um horário agendado. Eu não quero pensar sobre isso agora. Às 18 horas hoje eu vou pensar sobre esse problema. E quando você for pensar sobre esse problema, você vai enfrentar ele, vai olhar para ele e já vou te dar outros comandos que você vai fazer às 18 horas, tá? Mas eu quero que fique claro para você que quanto mais você foge daquele pensamento, mais ele vai ficando ali, porque você não resolve ele, né? E aquele pensamento, ele não surgiu do nada, né? Simplesmente ele acordei hoje e veio aquele pensamento. Aquilo estava lá no meu inconsciente, provavelmente há algum tempo. Então aquele pensamento estava lá no meu inconsciente há algum tempo e surgiu alguma questão agora que acionou um gatilho e puxou lá na memória aquela preocupação. Então aquela preocupação, aquele pensamento negativo, ele já estava no meu inconsciente, ele só veio à tona neste momento, tá? E pode ser que às vezes você tenha vários pensamentos no dia, vários pensamentos diferentes, e pode ser que você tenha somente um repetido, todos os dias, sempre, tá? Independente de qual seja ele estava primeiro no seu inconsciente, ele tá lá paradinho e ele veio à tona agora. Quando você agenda o horário, às 18 horas, você vai perceber que durante o dia já vai livrar você um pouco desse seu pensamento negativo. E às 18 horas você vai pensar sobre ele. Vamos supor que o seu pensamento negativo seja: meu Deus, eu preciso de mais clientes para minha loja. Eu preciso de mais clientes para minha prestação de serviço, ou para isso que eu quero fazer. Tá, eu posso resolver isso agora? Eu posso dar atenção para este problema agora? Não.
Agora eu não posso, porque eu tenho outras coisas para resolver, eu tenho que atender, eu tenho que vender, e eu tenho que fazer meus procedimentos, e eu não consigo dar atenção a isso agora. Ok, então eu vou anotar qual é o problema. O meu problema agora preciso de mais clientes. Então, vou colocar, preciso de mais clientes. Resolver isso 18 horas. Coloca lá anotado na agenda sua. 18 horas você vai ver isso. Você vai ver que o seu dia vai fluir. Você vai relaxar muito mais, vai deixar as coisas acontecerem. Chegou 18 horas, você vai ter 2 caminhos para você pensar, tá? É o seguinte. Você vai olhar para o seu problema e você vai pensar assim. Essa questão que eu tô vivendo, que eu preciso de mais clientes, esses meus pensamentos negativos, com medo de faltar cliente, isso e aquilo, foi relacionado a algo que eu vivi? Eu já vivi algum momento que eu não tinha cliente, ou estou vivendo agora este momento que eu tenho poucos clientes, ou eu tenho cliente suficiente, mas será que eu tenho alguma amiga, ou vi alguma situação, ou talvez até algo mais profundo? Minha mãe, minha tia tinha um negócio desse e de repente parou de vir clientes. Então você tem que pensar se esse problema que você tem relacionado a esse pensamento negativo, se ele vem de experiências suas passadas ou se ele vem de experiências de outras pessoas. Experiência que você visualizou, que você não vivenciou, mas te gera medo, te gera insegurança porque você viu outra pessoa, tá? Só de você conseguir visualizar isso, você vai já desconectando mais daquele problema, tá? Por que eu tô falando para você anotar isso? Porque o que a gente não conseguir resolver com as dicas aqui nas lives, porque é algo muito mais, às vezes, profundo, vamos dizer assim, a gente vai resolvendo isso lá com a FT no workshop Sou Plena, tá? Então, essas lives de esquenta estão antecedendo ao Sou Plena. Quando você chegar no Sou Plena, você já vai estar mais alinhada com o conteúdo e alinhada com o que te bloqueia, tá? Com o que impede o seu crescimento. Lá nós vamos falar sobre o poder feminino, que você vai entender lá, que não é o assunto desta live, mas só para repassar, e como alavancar o seu negócio. Mas isso, esses pensamentos negativos, eles fazem parte desse processo também. Então é importante você saber. Vamos supor que esse problema que você vive, que você está olhando para ele lá às 18 horas, você vivenciou. Ok, se você vivenciou e ainda tá com esses pensamentos negativos, é porque você ainda não superou aquilo que aconteceu e aquilo fica na sua mente. Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer FT, mas eu vou ensinar algumas técnicas também para se conectar com a transmutação desse pensamento, tá? E se foi alguém que vivenciou e você internalizou aquilo, aquele medo agora é seu. Aquela insegurança é sua, mesmo que você não vivenciou, mesmo que você não viveu aquilo. Se você olhou, a nossa mente ela não consegue separar o que é real do que não é. Se você vivenciou, você viu a outra pessoa vivenciando, experienciando aquilo, né? Aconteceu com a outra pessoa e você viu, e você sentiu o medo dela, a angústia dela, a preocupação dela, aquilo é seu. Da mesma forma, você vai ter que se desconectar disso. Ok? Então, deixa eu pegar aqui as dicas que eu tenho para te falar. Primeiro, você tem que pensar que tudo que você vai fazer vai gerar resultados. Sempre vai gerar resultado. Às vezes você vai falar, Angélica, mas eu trabalhei e não vi resultado. Sim, você viu o resultado. A questão é se o resultado foi positivo ou se o resultado foi negativo. Se o resultado foi positivo, ok, eu vou buscar ainda melhorar ainda mais aquele resultado. Se aquele resultado for negativo, eu vou olhar para aquilo e pensar o que eu fiz e o que eu fiz de errado que eu posso melhorar neste processo. Olhando como melhoria nesse processo, o que eu posso fazer diferente para ir daí para frente eu seguir, ok? Quando você não consegue olhar para isso e não consegue ver aonde você errou, muitas vezes é porque a ansiedade está muito alta. A ansiedade, ela tá no extremo. Eu tô falando isso por causa própria. Já aconteceu isso comigo e eu não conseguia ver o que eu tinha feito de errado, o que eu poderia fazer de diferente, por conta de uma ansiedade. Então, se for ansiedade, você volta na live de ontem, assiste o conteúdo da live de ontem que eu falo sobre ansiedade, tá? E anota o que você sente aí também pra gente tratar lá no Sou Plena. Mas hoje, voltando aqui. Então, negativo. O que eu aprendi com isso? O que eu não vou fazer mais igual naquela situação? Então, às vezes você olha e você pensa assim,
Nossa, eu já vivi uma situação que eu tinha poucos clientes. E se acontecer isso de novo agora? E aí vem uma preocupação. Nossa, mas eu tenho boleto para pagar, eu tenho todas as despesas do meu espaço para pagar, né? Se você trabalha com um espaço físico, ou eu tenho todos os custos da minha vida pessoal. E se der alguma coisa errado? Ok. Já deu errado na sua vida? Olha para trás e você pensa, você olha, naquele momento que eu vivi, eu sabia tudo que eu sei hoje? O que tem de diferente? O que eu aprendi? Eu sou uma nova pessoa agora? O que eu tenho para fazer de diferente? O que eu aprendi de lá para cá? Então, desde que eu errei até nesse momento, o que eu faço de diferente? E o que eu poderia prevenir para aquilo não acontecer? Então, a partir de agora, o que eu posso fazer de diferente? E vai direcionando. Só que você tá vendo que você pegou um horário, você marcou, você agendou com você mesma um horário para resolver esse pensamento. Resolver esse pensamento negativo, que muitas vezes a solução tá fácil para você, mas por conta de uma ansiedade ou de não determinar um horário para resolver esse problema e fugir deste problema, acaba agravando, tá? Isso acontece muito, gente, eu percebo quando tem alguma questão financeira. Quando a gente tem, ou com qualquer área, né? Mas uma das mais fortes que eu percebo, quando você tem algum problema com finanças, então vamos dizer assim, não vai dar para me pagar todas as contas do mês. Meu espaço rendeu tanto valor e eu tenho tais contas para pagar, vou ter que jogar os boletos para cima e escolher um para eu pagar. Eu não quero ver isso antes, porque parece que eu fico olhando para o problema. Só que se eu não olhar para ele, ele fica lá na minha cabeça todo dia. Todo dia eu acordo e vou com preocupação trabalhar. Todo dia eu atendo uma cliente, atendo outra com aquela preocupação e tentando eliminar aquela preocupação. Então, quando você para e marca um horário para resolver aquele problema, um horário para olhar para aquele pensamento negativo, você marca um horário com você mesma e um compromisso para você resolver aquilo com você mesma. Então, é um horário que você está determinando para você. Então, não é que você está dando atenção ao problema. Aquela questão, aquele problema, aquele pensamento negativo, ele faz parte da sua vida. Ele é um pensamento negativo em relação a você mesma. Porque você não está preocupada, por exemplo, se fulano vai fazer tal coisa para ciclano. Não, está tudo relacionado a você. Então é a sua vida. Então quando você tira um tempo para olhar esse pensamento negativo, para olhar esse problema que está acontecendo, você está olhando para você. Você está olhando para a sua vida. Você não está se ignorando. Porque muitas vezes a gente dá atenção para o externo, vem um pensamento negativo para nós e a gente já coloca uma outra coisa no lugar de um pensamento de algo externo. E a gente fica olhando para fora. Aí a gente olha para fora, para isso, para aquilo e atende uma cliente aqui, atende outra cliente ali e a gente faz um serviço aqui, faz um serviço acolá, assiste às vezes uma série, tudo para o outro, tudo do externo e esquece de olhar para dentro. Então é preciso você olhar para dentro, dar importância para os seus pensamentos e para os seus sentimentos. É só assim que você vai transmutar. É só assim que você vai conseguir colocar coisas boas no lugar. É olhando para aquilo. Sabe, é uma questão assim, se num quarto está tudo escuro, num cômodo da casa está tudo escuro. Quando você leva uma lâmpadazinha e você ilumina, pode ser uma abajur, uma lanterna, você ilumina, tudo que está ao redor daquilo ali é iluminado também. Tudo vai se iluminando. E conforme você vai levando a luz para aquilo, vai se iluminando e vai clareando. Então, quando você olha para aquilo, você joga luz para aquele problema. Você joga luz para aquele pensamento negativo. Então, ele sai da escuridão que você está tentando manter ele. Você tenta manter ele escondidinho ali, no escuro. Quando você olha para aquele problema e fala, vem cá, problema. Vem cá, pensamento, vamos resolver isso agora. Você olha para ele com carinho, para aquele pensamento e pensa, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô pensando isso? E aplica essa técnica de ver se o problema é seu, se foi que você visualizou, como você pode resolver ele a partir de agora, quem você era quando aconteceu o problema e quem você é agora. Tudo que você tem de diferente, sabe? E aí dessa forma você vai transmutando o pensamento. Uma outra técnica que você vai fazer nesse momento, que você pode fazer quando você tiver com pensamento negativo, naquele momento, que tá com muita agonia, você agendou um horário para 6, para as 18 horas, qualquer hora, tá, gente? Só lembrando para quem chegou depois aqui na live, qualquer horário, mas eu agendei para as 18 horas conversar com aquele problema.
mas mesmo assim eu ainda continuo um pouco angustiada, um pouco agoniada. Ok, você vai praticar a gratidão. A gratidão por qualquer coisa em cima daquele problema. Então, como eu falei ontem, até que isso elimina a ansiedade. A gratidão é um coringa, assim, que resolve muita coisa. Porque quando você se sente grato, você está olhando para o lado bom daquilo. E tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado, pode ter o seu lado sombra, mas também tem o seu lado luz. Então, eu estou com um determinado boleto para pagar e estou preocupada. Então, vamos supor que eu comprei algum equipamento para minha empresa. Vamos supor que você é manicure e você comprou uma ciranda, um carrinho de manicure. E você está preocupada com o boleto que você tem que pagar. Para de olhar para o boleto e começa a olhar para o carrinho que você comprou. Você olha, nossa, quanto tempo eu quis ter esse carrinho. Quanto tempo eu quis sentar confortável, fazer uma unha confortável dessa maneira. E você começa a sentir gratidão. Gratidão por ter aquele carrinho, por ter aquela cadeira que você gostaria, que tanto tempo que você quis aquilo, né? Ah, mas eu tenho que pagar por esse carrinho. Tudo bem, você vai pagar, vai dar certo, 6 horas você vai sentar com o problema e você vai ver como você pode resolver ele. Mas agora se conecta com a gratidão, vai olhando tudo isso que você tem, sabe? E às vezes, gente, é coisa simples, é coisa pouca. Mas a gente que é mulher, a gente se conecta com as coisas bonitas, né? Eu acredito que a maioria de nós, a gente olha os detalhes das coisas, a gente vê a beleza das coisas. Então, às vezes, você não tá muito preocupada. Dá uma olhada para alguma coisa que você tem aí que você queria muito. Ó, um exemplo, gente, aqui. Muito tempo eu queria um papelzinho de parede bonitinho para pôr aqui no meu espaço. Faz um tempo, já alguns meses, né, que eu tenho aqui. E eu gosto de gravar, inclusive, os reels aqui nesse espaço, porque eu acho lindo aqui atrás. E aí, quando eu tô preocupada, eu olho e falo, nossa, olha que gracinha esse papel de parede. Quanto tempo eu gostaria de ter ele e eu não tinha? Quanto tempo eu quis ter esse papel e eu não tinha? Quanto tempo eu quis ter essa poltrona e eu não tinha? Sabe? Então começar a olhar para isso. Nossa, quanto tempo eu queria ter uma plantinha aqui do meu lado e não estava dando certo as plantinhas. Você começa a se conectar com a gratidão. Mesmo que você fala assim, ah, mas eu tenho que pagar o papel de parede, tá? Mas ele tá aqui. Ele tá aqui, ele é meu, tô vivenciando essa experiência com ele. E aí, gente, você sai daquela sua preocupação, daquele seu pensamento negativo e começa a se conectar com as coisas boas. Mesmo que sejam detalhes, coisinhas pequenas, mas isso vai fazendo a diferença e vai mudando a sua vibração. Se quando eu tenho um pensamento negativo, me gera sentimentos negativos, que me conecta nessa corrente de energia, como eu falei lá no começo da live, né? Me conecta com uma corrente de energia de mais coisas com a mesma vibração. E eu tô preocupada com o boleto, como eu vou pagar? Eu vou me conectar com o quê? Com mais preocupação, com mais boleto, com mais problemas, né? Se eu tô feliz, com pensamentos bons, que me geram sentimentos bons, de uma coisinha simples, com meu papel de parede aqui, que eu gosto, que eu acho ele fofinho, que eu acho ele bonito, eu vou me conectando com essa alegria. Eu até sorrio para falar disso. Presta atenção como você sorri quando você olha para as coisas que você gosta. E eu me conectei com ele, eu pensei, eu senti, me conectei com isso. Eu vou me conectar com sentimentos e com coisas, essa fonte de energia que sai de mim e se conecta com outras coisas de mesma vibração. Qual vai ser a vibração agora? Vai ser uma vibração boa, vai ser uma vibração de energia gostosa, sabe? De coisas delicadas, de coisas que eu olho e eu gosto, que eu acho bonito e que me faz bem. E eu começo a me desconectar daqueles pensamentos com sentimentos que eu atraí boletos e começo a me conectar com esses outros pensamentos. Mais um detalhe, é importante você não ficar brigando com sentimento negativo. É importante quando vier o pensamento, não você só se conectar com a coisa boa, mas antes de se conectar, dê atenção para aquele problema e marca um horário para conversar com ele, sabe? Marca um horário para conversar. É que nem quando você briga com alguém. Você brigou com alguém e a pessoa olha pra você assim, você tá pé da vida. E às vezes a pessoa olha pra você e finge que não aconteceu nada e continua conversando. E aí você fala assim, volta aqui. Mas eu não tava falando sobre isso? E você tá furiosa. O seu pensamento é como se fosse isso. E você quer mascarar o pensamento falando que ele não existe. Mas ele existe ali. Aquele pensamento ele tá lá no seu inconsciente. E se você mascarar,
ele e não der atenção a ele, ele vai continuar no inconsciente. Ele não vai sair dali, sabe? Ele não vai sair. Então você tem que dar atenção a ele, porque senão ele vai ficar no inconsciente e todo momento ele vai voltar para você, ok? Então, essa live desses pensamentos negativos é alguma estratégia, na verdade, simples que você pode usar sozinha, mas é importante tratar isso, principalmente com essa técnica que eu uso, né, que é FT, e que a gente vai fazer lá no Sou Plena do dia 7 ao dia 10 do mês de novembro. Então, é importante vocês estarem lá comigo, presentes nessa semana, porque a gente vai fazer através da EFT, para quem já me acompanha já sabe, né, que é os pontinhos. Através da EFT, a gente vai fazer a transmutação desse pensamento e sentimento e no mesmo dia você já consegue ver o efeito daquilo na sua vida, tá? Se você conhece mulheres poderosas, assim como você, se você conhece mulheres empreendedoras, encaminhe essa live, essas lives que eu estou fazendo para elas. Se essa é a primeira que você está assistindo aqui, me acompanha que eu vou fazer mais 3 lives na semana que vem. E vai ser muito poderoso isso para quem quer alavancar o seu negócio, tá? E na semana que vem, eu vou fazer uma live também na segunda-feira, que eu não postei ainda, mas eu vou postar, com o Neto, que ele é cabeleireiro, especialista em luzes e em ele tem outras habilidades lá também. E eu vou fazer sobre empreendedorismo e como lidar com algumas dificuldades do profissional liberal, tá? Então, se você conhece alguma profissional liberal, encaminha que a live dele vai ser bem bacana para essa pessoa também. Gente, obrigada pelos coraçõezinhos. Eu amo ver corações aqui. Amiga, tudo bem, Débora? Já fala amiga, né? Gente, se vocês ficarem com alguma dúvida, pode mandar aqui para mim. Eu queria fazer uma live bem enxuta aqui para vocês hoje, de meia hora. Eu acho que vai bater meia hora agora já. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, tá bom? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar sobre os pensamentos para vocês. Tá. Quando você... só para finalizar aqui, eu vou fazer uma live mais específica sobre isso. Mas algumas frases que ajudam, além da gratidão, sabe? Da gente se conectar com essas coisas boas. É você olhar e pensar... Eu estou me sentindo assim, mas como eu quero realmente me sentir? Então, se tem alguma coisa, alguma questão, por exemplo, amanhã eu gostaria que os meus clientes fossem todos muito gentis comigo. Amanhã eu gostaria de ter muitos clientes a mais, né? Então, você pode pensar da seguinte maneira. Quando você for começar a falar frases para você, afirmativas que te tragam bem-estar, tá? E te conecta com o que você quer. Então, amanhã eu quero ter clientes gentis, ter clientes educados e ter muito mais clientes do que eu tive hoje. Um exemplo, tá? Normalmente a gente trabalha com agenda, mas pode acontecer. Então, hoje você já vai falando assim, nossa, como eu estou feliz, porque amanhã a minha agenda tá cheia e eu vou atender com muita tranquilidade. Nossa, eu tô muito feliz porque os meus clientes que vão vir amanhã são muito gentis, são muito amorosos comigo, são muito educados. Só de falar isso você já vai sentindo esse bem-estar e você já vai se conectando com as coisas boas que você quer para o seu dia amanhã. Normalmente tudo vai se encaminhando para que aconteça da forma que você está afirmando agora, sabe? E você pode afirmar, não precisa ser algo congelado, mas pode ser algo conversando com você mesma, sabe? Então, nossa, como eu estou feliz porque amanhã eu vou atender algumas clientes tão especiais para mim. Amanhã vão ver clientes que me acompanham desde o começo do meu trabalho. Nossa, como eu gosto de atender essas clientes. Nossa, como eu sou respeitada por essas clientes. Nossa, sempre que essas clientes vêm no meu espaço, elas compartilham o meu serviço, porque elas realmente gostam do meu trabalho. E você vai se comunicando com você dessa forma, sabe? Quando você se comunica com você dessa forma, você mesmo já vai se tratando desta maneira. E tudo vai caminhando para que aquilo aconteça, tá? A Patrícia vai deixar salva a live? Essas de aquecimento eu vou deixar salva, sim. Mas vai tentando acompanhar, porque como eu vou fazer bastante na semana que vem, para não ficar muito acumulado, muita coisa para vocês, tá?
Ai, que linda, Patrícia, é psicanalista, é isso que você é? Ai, que bacana, você é maravilhosa, obrigada, conteúdo maravilhoso. Ai, muito obrigada, Patrícia. Olha, eu tenho certeza que você também é maravilhosa e que você faz conteúdos maravilhosos, viu? Porque a gente só consegue enxergar no outro o que a gente é, tá? Então a gente só consegue ver a luz no outro do que a gente já é dentro de nós. Às vezes a gente precisa se conectar mais com isso, mas a gente só vê o que a gente é, tá? Meus amores, muito obrigada por estarem comigo aqui no Ao Vivo agora. Na segunda-feira, 12h15, então, eu vou estar aqui. Independente de quem está acompanhando for da área de cabeleireiro, de salão, né, de estética, independente disso, ele vai falar sobre os desafios do profissional liberal. Então, vai ser bem legal essa conversa, essa live com o Neto Carvalho, tá bom? Meus amores, muito obrigada. Um ótimo dia para vocês, um ótimo final de semana. Um beijo e até segunda-feira. Tchau, tchau.